Caros amigos, muito boa noite aos queridos irmãos hoje, em especial do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, da nossa querida São José do Rio Preto. Aqui quem vos fala é o Oceander Vesque e com muita satisfação venho trazer algumas breves explanações em torno da nossa doutrina espírita, que nos esclarece de maneira sempre tão agradável e tão sensata. Rogo a Jesus, o nosso Mestre, rogo ao nosso querido patrono Eurípides Barçanufo, para que estejamos juntos nesses breves momentos, sempre em busca de reflexões que nos tornem pessoas mais conscientes, mais preparadas e equilibradas para encantar a vida, para viver a vida de maneira plena e feliz. Amigos, o tema que eu trouxe hoje para nossa reflexão, eu vou colocar aqui, na tela. Aviso do alto. Olha só, imagine se não estamos sendo constantemente avisados. Eu brinco sempre que a espiritualidade passa cola pra gente, sabe? Porque através da vasta literatura espírita, nós somos advertidos sobre o futuro, sobre a imortalidade, sobre as consequências que temos em tudo que fazemos e pensamos. Como Jesus já nos advertiu que cada um vai colher aquilo que planta. Então, se eu quero ter uma vida plena e feliz hoje, eu preciso começar a pensar em realizar ações que sejam então benéficas para a minha trajetória não ser tão sofrida, tão dolorida, né? Que causa em nós dificuldades quando nós resolvemos agir de maneira imprudente ou até mesmo com rebeldia e teimosia. Não, eu nasci assim, eu vou ser assim mesmo, minha família é assim, eu fui criado assim. Então, constantemente, ao ler a obra espírita, especialmente a de Kardec e a de Chico Xavier, da qual que nós vamos explanar um pouquinho sobre ela hoje, nos faz entender que tudo está nas nossas mãos. O que não nos compete realizar ou aquilo que foge do nosso alcance, não tem como a gente mudar. Mas vamos falar aqui, cá entre nós. Eu, como terapeuta, como fisioterapeuta, percebo isso claramente com os meus pacientes. Duas pessoas experimentando o mesmo problema, cada uma tem uma reação adversa da outra. Então, um indivíduo, por exemplo, está com uma dor no joelho, você faz um tratamento nele exatamente igual ao outro, tem uma dor semelhante, um sara mais rápido, o outro demora um pouco mais, ou às vezes nem sara, porque tudo depende de uma série de fatores, de disciplina, de dedicação, de força, de crer que aquilo vai melhorar, que você vai fazer algo que vai trazer transformação. Então, as coisas que giram em torno de nós estão mais entre a nossa aceitação e a nossa adesão do que qualquer outro fator. Falar que existiu vamos dizer assim, uma proteção divina, ou houve qualquer tipo de privilégio vindo do alto, isso seria admitir também que estamos diante de uma organização superior que trabalha dentro de uma linha até de corrupção, porque para uns é dado mais, para outros menos. Quer dizer, como pode isso? Então nós sabemos já, como espíritas, que não existe mérito sem trabalho, que não existe sorte, que não existe azar. Então, baseado nisso, eu trago aqui hoje menção à questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou onde está escrita a lei de Deus, e os Espíritos disseram que está na nossa consciência. Nós sabemos o que nós temos que fazer já. É que às vezes nós insistimos em querer dar uma de que não sabemos. Só que nós vamos enganar quem? Quer dizer, não tem como assim, se enganar, não é verdade? E o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 27, Sede Perfeitos, traz uma menção, que é a seguinte: são afinal os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. Olhem bem, a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Quer dizer, eu escolho sempre estar diante de pessoas que estão aí no mesmo caminho que eu, às vezes um caminho de rebeldia, um caminho de indiferença, de egoísmo, de tipo assim, vamos viver a vida, o negócio meu é viver a vida. E aí quando surge alguém que nos fala, mas
dependendo da maneira como você lida com a sua vida, pode ser que você não esteja indo para um bom caminho. Ah, não, sai para lá, você é quadrado, você é antiquado, eu sei de mim, deixa eu viver minha vida, etc. E Kardec continua ainda. Não obstante, a simples, olhem bem, gente, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, que lhe facilitará o segundo numa outra existência. O segundo passo é a prática. Como o nosso tema aqui hoje é o aviso do alto, eu deixo aí aos amigos do Eurípides Barçanufo, deixo um abraço aí para o nosso amigo Ailson, que gentilmente nos convidou para estarmos aqui hoje nessa noite de segunda-feira. Quero deixar também um abraço para o Vinícius, que me forneceu aqui a logo, essa logo de carro aqui, ó, tá vendo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo, para deixar bonito aqui, deixar bem representada a nossa querida Casa Espírita. E aí eu trago então, diante dessas afirmativas, de que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, diante do capítulo Sede Perfeitos, de que nós às vezes preferimos a rebeldia, ou preferimos deixar de lado, deixa para depois, na outra encarnação eu vejo, eu sou muito novo ainda, ou então, eu já estou velho demais para poder aderir a essas ideias. Nós vamos concluindo, finalmente, que qualquer tipo de êxito que nós buscamos depende da nossa boa vontade em pôr em prática. Ações cotidianas que dá uma aparência assim, poxa, para eu ser um bom espírito eu deveria fazer coisas como Chico Xavier fazia, ou então eu deveria fazer palestras, eu deveria ser alguém aí proeminente no movimento espírita. Olha, segundo o IBGE, nós estamos em quase 5 milhões de espíritas no Brasil. Se todo mundo quiser fazer a mesma coisa, para poder se tornar vulto, eu acho que não vai ter espaço para todo mundo. Mas nós podemos ser vulto dentro da nossa consciência, dentro das nossas ações cotidianas, diárias. E muitas delas, aparentemente, são aconselhamentos que eu vou ler aqui agora, que eu vou conversar com vocês, de questões simples, sabe? Parece que é algo assim, nossa, mas é muito singelo isso. Só que se a gente não estiver fazendo, vai dar um probleminha meio complicado para nós. Então eu trago para vocês aqui, dentro desse livrinho bonitinho, Algo Mais, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, aqui no seu capítulo 27, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, aviso, tá vendo? Tá até junto com o aviso aqui, ó, aviso do alto e aviso, ó, quase combinou aqui. O Emmanuel traz alguns avisos para nós, do que nós podemos realizar. E ele começa dizendo o seguinte: perdeste a posição, trabalha e terás outra. Quando pensamos nessa questão de posição, já vem na mente assim, às vezes meu status social, às vezes o meu trabalho, ou perdi a posição diante de alguma coisa que eu fiz equivocada. Por exemplo, cometi um erro. Eu, sei lá, outro dia me destemperei, ofendi alguém, perdi a razão mesmo. Perdi a posição de uma pessoa equilibrada. Perdi um pouco da moral que eu tinha. Ou perdi um pouco de dinheiro que eu tinha, tive que me desfazer de alguns bens. Ou então o meu trabalho, fui dispensado, não estou conseguindo arrumar outro. A recomendação do alto é: trabalhe e terás outra. Vocês não reparem não que a minha nenezinha chamou aqui. A gente segue aqui normal, tá? Se o Emmanuel, com a sua sabedoria, com a sua didática, nos recomendou que a gente trabalhasse e teremos outra posição, significa que temos que continuar agindo diante de todos os fatos que nós então estamos diante. Dia a dia, pouco a pouco, nós vamos operando ações que nós podemos então nos reerguer. Se o dinheiro faltou, eu posso trabalhar de novo e reconquistar. Se o meu status moral foi abalado por questões íntimas de destemperança minha, eu posso recuperar isso. Basta que eu continue seguindo na trajetória do bem, porque não é errado cair, o errado é continuar permanecendo no erro, continuar
se acomodando na queda. Agora, o indivíduo que já tem conhecimento de espírito sabe que tudo passa tão rápido, ele se reergue, vai lá dar a volta por cima. Se você ofendeu, se nós ofendemos, não custa nada ir lá e se retratar e pedir perdão e se comprometer a não errar mais. Não digo nem com a pessoa que a gente errou, mas às vezes um comprometimento íntimo. Se eu perdi o trabalho, e se eu em busca de recuperar, de arrumar outro, de fazer contatos, de levantar cedo e procurar um serviço, logo eu recupero. Observem que todo esse tipo de situação que eu falei aqui, da questão de perder posição, está tudo muito envolvido em questões de a gente se reformular, a gente descobrir e se consolidar como pessoas que são inconstantes. Nós somos falhos, nada dura para sempre. O que é de ruim tem hora para acabar e às vezes o que é de bom também. Agora a questão é, eu vou me fixar na queda, no fracasso, ou eu vou me fixar na força que vai vir de dentro de mim por eu ter então sucumbido? Será que vai demorar muito tempo para a gente entender que não existe dor que dure para sempre, não existe infortúnio que seja eterno? Trabalha e terás outra. O Chico Xavier falava muito de trabalho. O Ailson, que é nosso amigo aí, que está nos assistindo, conviveu tanto tempo com o Chico, sempre conta para nós das recomendações do Chico para todas as pessoas que lhe chegavam. Ele diziam que tinham perdido o trabalho, tinham perdido a saúde, tinham perdido isso, tinham perdido aquilo. E toda vez que ele recomendava qualquer tipo de lição para alguém, ele sempre falava para a pessoa buscar ocupação, buscar uma mente ativa, não ceder espaço para a inércia. O trabalho, como ele dizia, não só é aquele que a gente é remunerado, onde nós somos aí contratados, recebemos um salário, mas é um trabalho de ocupar mesmo tudo que a gente faz no dia a dia. Eu posso trabalhar não necessariamente remuneradamente, porque talvez eu já tenha uma idade em que já estou aposentado, ou estou com algumas limitações físicas ou limitações aí intelectuais, mas eu não posso aceitar me limitar diante de tudo que eu posso fazer. Seja um trabalho com uma oração, seja um trabalho de fazer algum serviço manual. Tem um amigo meu que eu achei muito legal, que durante essa quarentena ele está tendo que ficar em casa. Então ele está trabalhando, sim, ele continua trabalhando no home office, né, trabalhando pela internet. Mas ele fez um cursinho, queria aprender um curso de meia hora no YouTube, aprendendo a fazer aqueles mosaicos, sabe, com azulejos, assim. E ele começou a fazer aqueles números de casa, sabe? Então minha casa é 1538. Ele vai lá, faz aquele mosaico cheio de azulejinhos com o número 1538 e ele faz uma montagem, fica muito bonito. E depois você põe na frente da sua casa, como o número da sua casa, fica a coisa mais linda. Quer dizer, olha aí, ocupando a mente, trabalhando. Ah, mas ele está ganhando dinheiro com isso? Não, ele começou a fazer só o número da casa dele, só por hobby mesmo, para aprender, para permanecer trabalhando. Então, ele cumpre a jornada dele de trabalho, o horário que ele tem que trabalhar, e o restante do tempo, que ele está em casa mesmo, ele aproveita para aprender novas lições. Achei muito legal. Meu amigo Leandro fez isso aí. Acho que ele não vai ver nós não aqui, mas Leandro, se você estiver ouvindo aí, um beijo para você. Outra recomendação do Emmanuel no livro, aqui ó, Algo Mais, no capítulo 27, aviso. Amigos te deixaram? Serve, e outros mais virão. Frequentemente somos, vamos dizer assim, abandonados por amigos, por pessoas amadas, às vezes até por parentes. Vamos englobar aqui essa palavra amigos, vamos colocar também parentes, pessoas que a gente gosta, que são caras a nós. Olha o que ele recomenda: serve e outros mais virão. Enquanto estamos em franco trabalho no bem, sempre surgem pessoas para nos dar suporte. Às vezes a pessoa está dando suporte para nós com a sua amizade, nós nem percebemos, né? Se nós pararmos novamente na preocupação de que não, mas tinha que ser aquela pessoa para estar comigo, ou então parar no inconformismo, dificilmente nós vamos trilhar um bom caminho, porque nós vamos estar sempre frustrados. E nem todas as pessoas estão em sintonia conosco.
Nem todo mundo está no mesmo grau, no mesmo patamar de entendimento que nós. Agora ficar dando murro em ponta de faca, insistindo às vezes em relacionamentos que muitas vezes nós não percebemos, que não tem equivalência, não tem concordância, não tem sintonia. Deixo claro aqui que o Espiritismo não recomenda a nós que a gente exclua ninguém. Mas às vezes tem pessoas que nos excluem. E aí passa um tempo, nós vamos descobrir que foi melhor assim, sabe? Que talvez se nós continuássemos um relacionamento de amizade, talvez isso tornaria algo doentio e pernicioso e complicado. Talvez nos traria complicações que nós não podemos imaginar. Então, às vezes as pessoas se afastam de nós e a gente deve continuar abençoando elas em nosso pensamento. Mas insistir em estar ali ou em permanecer ali conectados pode ser um erro, pode trazer prejuízo. Então, continue servindo, continue sendo bom amigo. Eu digo sempre que se a gente quiser ter bons amigos, nós precisamos nos dedicar a sermos bons amigos. Ah, mas eu sou bom amigo com todo mundo. Olha só, na verdade, mesmo se for contar, eu só tenho uns 2 amigos aí. Olha, eu vou te falar um negócio. Se você tem 2 amigos bons mesmo, você se considera um privilegiado, viu? Porque tem muita gente que se dedica a ser bom, a ser um amigo, a ser fiel e não consegue encontrar reciprocidade em ninguém. Agora a questão é, eu vou perder tempo esperando reciprocidade ou eu vou me dedicar, como diz aqui, servir? Ou eu vou me dedicar a ser um bom amigo? Mesmo que nunca eu encontre ninguém como eu sou, por exemplo, ou como eu me considero ser. Nós estamos aqui, meus amigos, para depurar, para poder trabalhar em nós, nessas questões íntimas. Mesmo que ninguém faça isso por nós. Eu te digo uma coisa, se você esperar reciprocidade em qualquer coisa que você faça, e se você condicionar, então, só vou fazer para os outros aquilo que fazem para mim. Olha, eu sinto muito em te informar, não sendo pessimista, viu? Mas você vai sofrer muito. Você vai se privar de realizar bons feitos, porque eu só vou fazer bom feito para quem faz bom feito para mim. Eu só vou ser recíproco com quem é recíproco comigo. Então, se eu perder tempo acreditando que vou estar somente diante de fatos e fatores que sejam favoráveis a mim, eu vou cair do cavalo, viu? Ou então eu vou ter que esperar sentado, porque eu vou cansar muito. Então seja um bom amigo, trabalhe, serve, outros mais virão. Às vezes é preciso passar por 1000 amigos para você aprender valiosas lições com todos eles, mas encontrar um verdadeiro. Então não perca tempo, não desanime, não desista. Outra frase do Emmanuel: prejuízos vieram, acharás novo apoio. Jesus afirmou certa feita que bem-aventurados os aflitos. E quando a gente sofre qualquer tipo de prejuízo, costumeiramente nós nos abalamos. Só que todo tipo de prejuízo traz por detrás dessa ação um aprimoramento, um aperfeiçoamento íntimo. Quando eu sofro um prejuízo, se eu tiver um pouquinho já de conhecimento, eu não vou transformar isso em um desespero. Eu vou, sim, no primeiro momento me frustrar, me aborrecer ou me chatear, mas se eu continuar em busca de recuperar esse prejuízo, sempre encontrarei novo apoio, porque não é de objetivo divino que ninguém sofra de nenhuma espécie, nenhum tipo de ação deletéria, vamos dizer assim. Deus não quer que ninguém sofra dores. O objetivo do divino é nos transformar em pessoas mais resilientes e preparadas para adversidades. Com isso nos fortalecemos. Então continuemos para que então encontremos novos apoios, e eles virão. Nós não podemos calcular a força que vem do alto. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 18 anos de idade. Eu tinha acabado de comprar uma moto novinha, 0 km. E eu pagava ela mensalmente. Se eu não me engano, eu lembro até o valor da prestação dela. Acho que era R$250 por mês que eu pagava. E eu ganhava na faixa, na época, de R$800. Tal. Então dava para pagar tranquilo, eu era solteiro e tal. Só que assim, eu consegui tirar a moto no consórcio para pagar essa parcela.
primeiro mês eu fui sorteado. Peguei a moto zero. Falei, não acredito. Primeiro mês que eu já comecei a pagar, já peguei uma moto novinha, 0 quilômetro. Fiquei numa alegria que vocês não fazem ideia. Passaram-se 2 meses que eu estava com essa moto e eu fiquei desempregado. Eu fazia joias na época, eu era ourives, e houve uma crise praticamente no Brasil todo aí, o ouro subiu muito, o mercado internacional foi um rolo lascado lá. Isso mais ou menos lá pelo ano de 1997, por aí, 98. Eu tinha uns 20 anos de idade. E aí o patrão falou, olha, não tem trabalho mais, não estou nem te dispensando, eu quero que você continue, só que quando voltar a ter pedido, porque não tem pedido mais. O ouro tinha dado um salto, praticamente assim, de 100%, o valor dele subiu muito e ficou inviável, ninguém mais fazia pedido, ficou muito caro. Aí eu falei, e agora, hein? Como é que eu pago essa parcela? E aí ainda bem que tinha meu pai que me socorria, né? Meu pai continuou pagando para mim as parcelas. Mas aí que tá o detalhe, eu não tinha dinheiro para pôr gasolina na moto. Eu tinha uma moto novinha, nem dinheiro para pôr gasolina não tinha, porque o dinheiro acabou. Não tinha mais salário, não tinha mais dinheiro. E aí eu fiquei 6 meses até normalizar a coisa e eu voltar a trabalhar e voltar a ter dinheiro. Olha, mas eu vou dizer um negócio para você. Nesses 6 meses aí eu acabei trocando até de trabalho, mudei de empresa. Depois que voltou, eu voltei a trabalhar, mas se vocês soubessem o valor que eu comecei a dar a mais, que eu não dava tanto valor assim, nesse trabalho novo, vocês não fazem ideia. Como que eu adquiri um vigor depois de um prejuízo que eu tive. E aqui eu estou falando de prejuízo financeiro, tá? Tem os prejuízos de várias ordens aí também, prejuízos morais, às vezes sofremos calúnia, prejuízos na saúde, no comprometimento aí de uma doença. Então, se a gente persistir e tentar aproveitar o ensejo da lição, a gente se fortalece. Depois que eu arrumei o trabalho, eu passei a dar muito mais valor nas coisas, no trabalho, no valor que tem o trabalho, no valor que tem a me dedicar em realizar aquilo que eu posso fazer. E eu encontrei um novo apoio, encontrei um novo trabalho, passei a ganhar até um pouco mais na época, e a coisa fluiu maravilhosamente. Confesso que esses 6 meses foram um dos mais difíceis para mim, nessa parte financeira, na minha vida até hoje. Mas depois, hoje o valor que eu dou em valorizar o que eu faço, em fazer economias, isso me transformou em alguém muito mais comedido, ponderado, muito mais sensato no que eu faço, né, nos meus proventos, aí, sabendo sempre que a gente não pode gastar mais do que ganha. Enfim, olha, eu aprendi tanta lição nesses 6 meses, que se eu não tivesse ficado desempregado, talvez eu estava até hoje capengando por aí, comprando coisas que não tem necessidade, enfim, levando uma vida sem raciocinar muito. Então, as dificuldades, os prejuízos, podem acreditar, eles estão aí para nos fazer pessoas mais fortalecidas. Não está aqui para nos transformar em alguém que sofra, que sinta dor, que sinta perda, que sofra reveses, de forma alguma. O objetivo do alto é nos fortalecer em questões que nós estamos ainda titubeando. Estamos vacilões, como diz aí a gíria da moçada, né? E o Emmanuel continua. Se a doença surgiu, Deus proverá remédio. Você acredita que tem alguém que esteja desamparado? Será que existe alguém que está doente, que esteja distante do olhar divino? Nós temos a convicção de que não existe ninguém que sofra nenhum tipo de circunstância, especialmente daquelas que comprometem o nosso corpo físico, mas que sempre advém de uma questão emocional ainda pendente, ou de questões kármicas do passado. Em suma, nós sempre passamos por questões físicas que são provenientes de decisões mentais inapropriadas. E Deus sempre proverá o remédio, como por exemplo esse que nós estamos tomando aqui hoje. Essa lição do capítulo 27, ela é um remédio para nós. Se nós levarmos em consideração essas recomendações, não tenha dúvida que como mudaremos a nossa maneira de agir, de pensar, mudaremos automaticamente a programação fisiológica do nosso organismo, a programação metabólica, a programação circulatória. Então, inúmeras doenças ou questões físicas deixarão de existir,
porque nós mudamos o nosso íntimo. O remédio não necessariamente é somente aquele que nós compramos na farmácia, ou aquele que nós tomamos, por exemplo, em forma de vitaminas. Mas o remédio também é a mudança mental, mudança de padrão de pensamento. Se a gente aproveita as dificuldades e encara isso como maneira de se transformar, se eu paro de me desesperar e passo a enxergar que eu estou errando e que a partir do momento que eu descubro isso, eu estou me medicando para então parar de continuar sendo doente, encontrei o verdadeiro remédio. Me lembro de um amigo, já contei essa história outras vezes aqui em outras ocasiões, vou contar de novo, de um amigo que teve uma doença de difícil trato, um câncer, e um dia ele me chegou e confessou, depois de recuperado. Ele falou assim: "Você, André, eu vou te contar um negócio. Eu fui espírita durante 20 anos. E aí eu me achava o tal. Um dia me descobri doente, com uma enfermidade que possivelmente poderia me fazer retornar ao mundo espiritual. Talvez me faria desencarnar. A chance de que isso ocorresse era grande. E aí no primeiro momento que eu fiquei sabendo da doença, eu entrei em desespero. Fiquei muito chocado. Mas te confesso que depois de rebuscar em mim as questões morais que poderiam ter feito com que eu estivesse doente, enfermo, e eu descobri tanta coisa de mim. Eu descobri que eu era excessivamente rigoroso, que eu era extremamente, vamos dizer assim, na linguagem popular, crica, um indivíduo cri-cri, exigente demais, mitidão. Ele falou assim: eu era meio arrogante, eu me achava aí a última bolacha do pacote. Então, as pessoas não gostavam de mim, elas me toleravam, elas tinham paciência comigo. Eu fui só descobrir isso enquanto eu estava enfermo. Comecei a analisar mágoas que eu tinha de pessoas que eram mágoas insignificantes. Eram questões assim banais e eu hipervalorizava. Comecei a perceber que os meus familiares não tinham satisfação de estar comigo. Que eu era tido como alguém assim de difícil trato, sabe? E enquanto eu estive enfermo, busquei o tratamento, fiz todas as quimioterapias e radioterapias e tudo mais. E hoje eu estou curado. Já fazem 5 anos, ele me falou isso na época. Ele falou: já fazem 5 anos que eu estou curado. E vou te dizer um negócio aqui da lição que eu aprendi. Eu descobri que enquanto eu estava saudável, fisicamente, eu era doente. E aí surgiu a doença do corpo físico, a doença que causa dor, que causa medo, angústia. Buscando e rebuscando em mim as questões íntimas que poderiam ter me levado àquele quadro, eu descobri que depois de ter experimentado a doença, eu não me curei somente do corpo físico, mas me curei de várias questões morais que eu era portador e não admitia ou não percebia de maneira clara. Portanto, meu amigo, ele me disse, posso te dizer que a doença me curou. A enfermidade me fez rever velhos conceitos. Me fez transformar as minhas ações, os meus pensamentos. Hoje sou uma pessoa mais agradecida, mais sorridente, mais gentil. Ele falou assim, sei que estou longe de chegar a ser alguém muito bom, mas eu comecei a me transformar, comecei a mudar, comecei a rever. E descobri que hoje sou alguém muito mais preparado e esse câncer me fez me tornar alguém melhor. Olha que lição, gente, maravilhosa. Deus proverá o remédio. Deus provém sempre o remédio. Estamos diante de uma doutrina que é de extrema eficiência em nos curar, em nos remediar, em nos providenciar esse reparo. Quem chegou aqui atrás? Ó, tem uma figurinha aqui querendo participar. Vem cá, mozinho, vem cá. Não quer, não? Vem cá falar oi, pessoal, aqui. Vem cá falar oi, pessoal. Vem cá. Não quer vir, tá tímida. Então, meus amigos, Deus proverá o remédio. Estamos diante do remédio constantemente. São amigos para nos trazer conforto. É uma doutrina que nos esclarece das questões íntimas.
São alimentos que nós sabemos que nós podemos consumir também, para nos equilibrar biologicamente. São atividades físicas que nós sabemos que também devemos pôr em prática, senão a coisa vai ficar feia para o nosso lado. Fica aí muito parado para você ver, vai ficar igual a água. A água parada cria lodo, estraga, né? E que o Will Emmanuel continua então. Se trabalhas e serves, terás sempre o melhor. E esse melhor não é necessariamente aquilo que a gente aspira, aquilo que eu desejo somente. Porque muitas coisas que eu desejo podem não acontecer para me prevenir, para me proteger. Existem coisas que eu acho que são corretas, ou que deveriam acontecer, mas que se acontecessem, talvez me estragaria. Quer ver um exemplo? Parte financeira. Às vezes eu trabalho com a aspiração de ficar rico, por exemplo, ou de ficar muito bem sucedido materialmente. Ter uma posição, um status social elevado. E às vezes eu acredito que se eu ficar então rico, isso vai ser muito bom para mim. Mas sabendo o nosso histórico, aquele que nos criou desde o princípio, lembra de nós no momento da nossa criação, pode pegar esse nosso histórico e dizer assim: olha, meu filho, você não está preparado não para poder entrar na linha da aquisição financeira confortável. Porque se isso ocorrer, eu tenho um histórico aqui de você ter experimentado essa facilidade financeira e você sucumbiu com vaidade, com luxos desnecessários, com egoísmo. Tinha condição de ajudar os outros, não ajudou. Quer dizer, então, pode ser que a gente resolva um problema que você acha que é um problema, né, da questão financeira, mas aí te cria outros vários que você não tem, enquanto está aí com uma vida financeira mais, vamos dizer assim, menos abastada. Então, se eu estou trabalhando, não preciso me preocupar que tudo de melhor e de mais equilibrado para o meu proveito está sendo providenciado. Terá sempre o melhor. Temos o corpo físico que merecemos de acordo com o que a gente faz com ele. Temos a família que merecemos de acordo com as vivenciações que dela fazemos. Temos as condições financeiras equilibradas com as nossas possibilidades morais, inclusive, e especialmente. Então, olha que recomendação. Se você está trabalhando, você vai ter sempre o melhor. Pode ficar tranquilo. Ah, mas eu estou trabalhando tanto, estou esperando que as pessoas me reconheçam mais, sabe? Que as pessoas tinham que ver o que eu estou fazendo. Não vai por esse caminho, não. Não esteja aqui fazendo algo para que as pessoas vejam. Não espere reconhecimento. Não espere que as pessoas dê tapinha nas suas costas e dizendo assim: poxa, como você é legal, como você faz um negócio legal, hein? Faça isso pela tua consciência, pela tua paz íntima. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que você não tenha a parte monetária como você gostaria. Mesmo que você não tenha o reconhecimento dos seus familiares como você gostaria. Mesmo que a sociedade não te enxergue. Trabalha e você vai ter sempre o melhor. Continue fazendo o que você sabe que é certo. Eu vejo pessoas que desanimam, que esperam status, esperam convites, esperam bajulações, esperam promoções. Ah, mas está errado esperar isso? Olha, não está errado. Você pode fazer sim algo esperando ter uma recompensa. Mas assim, se a recompensa não vem como você espera, tenha a certeza de que o melhor está sendo providenciado. Eu sou fisioterapeuta e faço acupuntura nos meus pacientes. Aquela acupuntura auricular, sabe? Aqueles cristalzinhos assim que a gente coloca na orelha. Então tem pessoas que eu atendo, tem problemas físicos, ou tem sempre a associação com problemas emocionais também. E que muitas vezes a pessoa diz assim: olha, eu melhorei muito pouco, estou tratando já faz um tempo, a minha melhora é muito pequena, sabe? Então eu acho que o tratamento não está sendo muito eficiente. Não tem como eu dizer para a pessoa assim: olha, se você não estivesse fazendo tratamento, você estaria pior. Às vezes esse tratamento aqui está só para poder frear o avanço do problema. E as pessoas muitas vezes querem se ver curadas. E elas também não estão erradas em ter esse desejo. Mas a questão é: se está ruim, ou não está do jeito que eu quero, fazendo o que eu estou fazendo, se eu deixar de fazer, vai ficar pior. Então eu falo sempre para a pessoa assim: vamos fazer um teste então? Você acha que você não está melhorando muito? Vamos parar de fazer um mês.
E vamos ver o que vai acontecer. Às vezes a pessoa fica meio titubeando assim, mas será que eu paro? Fala, vamos fazer um teste, você acha que não está melhorando muito? E a pessoa às vezes aceita o desafio. Fica um mês sem tratar. Se você vê o que acontece, a pessoa piora. Então assim, meus amigos, por que eu trouxe essa história? Para dizer o seguinte: se as coisas não estão caminhando como a gente gostaria que elas acontecessem, se a gente então deixar de fazer, deixar de trabalhar e servir, como está aqui a recomendação, a tendência é de tudo piorar mais. Então não deixe de continuar fazendo o que é certo, mesmo que você não obtenha o resultado que você espera. Pode acreditar que o que está acontecendo é o melhor que dá. Porque se não fosse assim, haveria uma injustiça, ou haveria então um descomprometimento da parte de Deus em te beneficiar. E isso não ocorre com ninguém. Deus está seriamente comprometido em te beneficiar, em te trazer uma vida confortável e tranquila e feliz. Mas assim, mas eu não estou tão bem como eu gostaria. Eu falei, então, você gostaria, mas a sabedoria divina não erra com ninguém. Ela sabe a medida certa que a gente pode tomar. O remédio, se você tomar ele em excesso, ele vira veneno. A água que te nutre, que te hidrata, se você tomar 10 litros de água, você pode ter sérios comprometimentos renais, no seu aparelho, no seu trato urinário, na sua bexiga, na sua ureter. Então, tomar água em excesso pode até te matar. Pode fazer passar muito mal. O alimento também, ele te nutre, ele te transforma em pessoa com vigor, com saúde. Agora, come 5 quilos de comida por dia para você ver. Não dá um mês, você está cheio de problema aí se você não morrer antes, né? Então, Deus sabe a medida certa do que a gente pode tomar, do que a gente pode receber. Continue trabalhando, continue servindo, continue fazendo o que você sabe. Lembra que está escrito, hein? Questão 621. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Nós sabemos o que nós podemos fazer. E a última recomendação, o último aviso do alto aqui, que o Emmanuel nos traz. Mas tempo que se perde, nunca retomará. Ai, meu Deus do céu. Tempo perdido. Segundo Chico Xavier, é a maior frustração que nós temos quando chegamos no mundo espiritual. Você chega lá e fala, o quê? Desencarnei então? Quer dizer que não estou mais lá encarnado? Nossa, tinha tanta coisa para eu fazer. Tinha tanta coisa que eu fiz que não servia para nada. Tanto valor que eu dei, gastei tanto tempo em picuinha. Então, meus amigos, a espiritualidade nos recomenda, não perca tempo. Não deixe para amanhã. Não espere para fazer o que você sabe que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã não. Pode ser que o amanhã não chegue. Ou então ele vai chegar sim, mas eu já não vou estar mais aqui, né? Pode ser que o amanhã já não seja mais nessa sintonia aqui, encarnado na Terra. Pode ser que o amanhã meu esteja sendo experimentado já no mundo espiritual. Não deixemos para amanhã, não deixemos para depois. A hora é muito valiosa. O André Luiz, espírito que psicografou através do Chico, disse na sua obra que no mundo espiritual existem mais de 32 bilhões de espíritos. Só aqueles que circundam aqui o nosso planeta Terra, que esperam ansiosos a oportunidade de estarem aqui encarnados. E nós somos um dos 8 bilhões de habitantes que, vamos dizer assim, vocês vão entender o sentido que eu quero dizer. Somos privilegiados de estarmos aqui. Porque está cheio de gente esperando a gente ir embora para ver se eles entram no nosso lugar aqui. Está cheio de gente ansiosa para poder estar aqui encarnado. E aí chega aqui, sabe o que a gente faz? A gente se entrega ao desânimo. A gente se entrega à insatisfação contínua e crescente. A gente se permite deprimir, se deprimir, se achar aí, injustiçado, preterido, deixado de lado. A gente insiste em querer receber pagamentos dos homens. Então, ainda bem que nós recebemos esses avisos do alto, essas recomendações que estão em busca de nos fortalecer, de nos remediar, de nos curar intimamente. E o que eu desejo para todos nós é que nós não mais deixemos o tempo passar. Tem até um termo usado aí
em revistas, né, chamado Passatempo. Passatempo. Eu não tenho nada para fazer mesmo, vou ficar aqui nesse passatempo aqui. Eu lembro quando eu era menino, tinha aquelas revistas gibis, né, da Turma da Mônica que chamava Passatempo. Aí você ficava lá fazendo desenho, pinta uma figurinha, faz uma palavra cruzada, enfim, você passa o tempo. Mas tá errado fazer isso? Não posso me divertir? Não posso fazer uma palavra cruzada? Eu falei, pode, deve. Aliás, palavra cruzada não dá nem para dizer que é um passatempo, porque ela está ativando tua mente, está fazendo você movimentar as fibras aí mentais para lembrar das palavras, das acepções das coisas, etc. A questão é, não deixe o tempo passar em hora vazia. Não vamos deixar isso acontecer. Não vamos dormir demais, não vamos ficar aí fazendo coisas que destroem a nossa saúde física e espiritual, destrói a nossa consciência. Eu vou deitar aqui, vou ver se eu acordo na hora que tiver tudo passado, toda essa problemática que nós estamos vivendo aqui. Jesus espera de nós ação. Não porque Ele não dá conta de fazer sozinho, muito pelo contrário, Jesus poderia resolver qualquer problema aqui instantaneamente. Deus também poderia fazer isso, mas eles deixam a nosso encargo, para que a gente faça parte da obra divina, para que a gente adquira a inteligência de se ver integrado a essa força. Então, quem aproveita o tempo está integrado com as forças do alto. Quem não desperdiça um segundo sequer da existência, produzindo, orientando, otimizando, dando bons conselhos, divulgando coisas agradáveis, sendo sensato e respeitoso com quem pensa o contrário. Digo para vocês isso, eu estou em busca de aprender isso. Eu espero um dia conseguir. Essa é a recomendação dos Espíritos. Aqui quem vos fala é alguém absolutamente repleto de imperfeições. Se assim eu fosse, se não fosse assim, eu não estaria mais morando aqui nesse mundo. Já estaria em mundos felizes. Eu também estou em busca disso. Tanto que eu fico estudando isso, falando isso, divulgando isso, para ver se um dia eu aprendo. Para ver se uma hora a coisa vai, sabe? Então, meus amigos, o tempo que nós perdemos nunca mais vai retomar. Nunca mais vai ser retomado. Sim, somos infinitos. Teremos inúmeras oportunidades. Mas a oportunidade mais sagrada e melhor é o agora. É esse momento. Mesmo diante das dificuldades que vivemos. Mesmo diante das perdas que estamos experimentando. Mesmo diante de toda inconformidade que talvez nós ainda nutramos dentro de nós. Vamos começar a nutrir, então, mais bons sentimentos. Certeza de que estamos acompanhados. Convicção de que do alto vem avisos, vem recomendações. Entre aspas, de maneira... Estou brincando aqui. Vem a cola do alto. Estamos recebendo uma cola de quem já passou por dificuldades e nos adverte que nós não temos necessidade de passar pelas mesmas, se bem encararmos a vida. Aos meus amigos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, a minha gratidão, o meu carinho, meu desejo que possamos compreender as lições que vêm do alto, não para que a gente se torne religioso, mas para que nós nos tornemos boas pessoas, para nós e para as pessoas que nos rodeiam, para que nós tenhamos a consciência tranquila de que estamos fazendo aquilo que viemos buscar realizar. Mais alegria, mais trabalho, mais convicções, mais força íntima, mais determinação em fazer como Cristo nos alertou. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, que a gente possa ser mais servidor. Fica a minha gratidão. E é o meu desejo que nós possamos em breve nos encontrar pessoalmente nessa casa que tanto admiro, que tanto gosto, tanto prezo. Nosso querido Eurípides Barçanufo. Aí no alto do Jardim Urano, ei delícia estar aí com vocês. Em breve isso vai ser possível novamente. Por enquanto ficamos aqui na parte virtual. Com a minha gratidão, meu desejo que todos possamos nos sentir abençoados por aquele que nos abençoa constantemente, incessantemente. E isso nunca irá mudar, porque Ele mesmo nos prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. E posso te dizer um negócio? Não vai haver fim dos tempos. Somos imortais em espírito. Estaremos sempre vivos, com a graça do nosso Mestre. Um beijo para cada um. Obrigado pela oportunidade que me deram. E sigamos os avisos do alto. Jesus nos abençoe. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.